e não daqueles que deveriam, pelo compromisso, pela responsabilidade, pela oportunidade, e não vão participar, por causa da comodidade dessa ferramenta. E possivelmente essa ferramenta provoque um grande estrago na vida espiritual de muitas pessoas, que elas vão querer viver uma igreja virtual, sabendo que elas têm a oportunidade e a responsabilidade de viver a igreja real. É triste o que nós estamos assistindo. É muito triste. E se nós não buscarmos com urgência uma direção do Senhor, nós vamos nos perder. Nos perder. E quando eu falo nos perder, é que nós vamos perder o tempo e a vontade de Deus, perderemos sua presença. Podemos ficar com as formas de culto, formas de cultos por causa da adoração, por causa da mensagem, porque nós temos irmãos que pregam, mas podemos fazer tudo isso e Deus está ausente. E nós percebemos isso muito tarde. Então é sério, se nós não voltarmos àqueles 4 fundamentos de Atos 2:42, a palavra, a comunhão, o partir do pão e as orações, se nós não voltarmos e nós não revisarmos a nossa vida de igreja, à luz de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, nós vamos simplesmente, no momento mais crucial da história da igreja, que é a iminência da volta do Senhor, nós estamos perdidos no nosso chamamento e na nossa vocação. Deus precisa de homens com muita coragem hoje, de uma igreja que está disposta a correr todo o risco, para não perder o evangelho, para não ganhar um evangelho virtual, uma vida de igreja virtual. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a viver a igreja de maneira integral, porque tudo configura. Se o Senhor não voltar agora, ou amanhã, ou não voltar aí nos próximos anos, o certo é que o que temos que atentar é sobre a atmosfera que está sobre o mundo hoje. E muitos cristãos, eles acham que são capazes de viver a vida cristã, e não se darem conta do poder devastador no mundo espiritual, onde o inimigo tem agido para levar as pessoas a um certo conforto, a uma certa comodidade, onde eles estarão perdendo a presença de Deus. O pecado nos afasta de Deus, porém o poder do mundo nos afasta da presença de Deus. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. E se nós como igreja não acordarmos, nós vamos viver um momento muito perigoso, extremamente perigoso. Já estamos vivendo. E digo para os irmãos, algumas pessoas, alguns cristãos que eu conheço, eles estão muito acomodados nesse tempo. Essa pandemia foi uma grande descoberta para eles, porque eles agora descobriram que é possível viver a vida cristã sem a comunhão, sem presença, sem participação, sem cooperação. Apenas de maneira periférica. Eles acham que são capazes, e o diabo mente para eles. O diabo mente dizendo que tudo está bem, que tudo vai ficar ótimo. E o que eles precisam mesmo é se preocuparem com a vida deles, e as pessoas estão procurando sobreviver nesse mundo material, não sabendo que elas estão ajudando a construir a plataforma do governo do anticristo, e Cristo virá, e essas pessoas não herdarão nada do seu reino, ficarão de fora, rangendo. A síndrome das virgens nécias. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos acordar como igreja. Essa igreja aqui de Goiânia precisa acordar enquanto é tempo. Eu falo da minha vida, eu falo do presbitério, eu falo dos irmãos do Ministério da Palavra, dos cooperadores, dos irmãos e irmãs que servem. Vocês precisam sair desse comodismo de vocês. Vocês precisam. Porque isso deve estar provocando náusea em Deus. E o Senhor pode se retirar desta assembleia, porque o Senhor tem pessoas que querem viver um evangelho de maneira integral. Ele não precisa de nós, somos nós que precisamos do Senhor. Isso é sério. Isso é sério, nós temos sinais visíveis que estamos numa profunda apostasia. Sinais visíveis. Isso você só vai perceber se você for aos pés do Senhor. Quero te dar um conselho: levante-se de madrugada e ore pela igreja. Levante-se, gaste o seu tempo e vá orar pela vontade de Deus, pelos assuntos de Deus.
Não vai ficar pedindo para Deus abençoar só a sua vida. Comece a se envolver com aquilo que tem a ver com o propósito de Deus, com a obra de Deus. E Deus vai falar ao seu coração. O quanto existe de apostasia, de retrocessos. O quanto existe de pessoas acomodadas, acovardadas. O quanto existe da falta de comunhão, da falta de oração.